Estamos gravando, né? Estamos gravando. É o seguinte, antes de eu chamar a vinheta, você que vai em teatro, cinemas e derivados e o espaço entre as filas é um espaço curto, se a cadeira ela é dobrável, quando uma pessoa for entrar ou sair, o ideal é que você se levante. Você que está me escutando e você que está me vendo nesse momento. Então, antes de chamar a vinheta, aprenda essa etiqueta social em ambientes em que tenham teatros e plateia. E você faça parte da plateia. Se alguém for entrar ou sair de qualquer lugar e a cadeira é dobrável, reclinável, você se levanta, dobra o assento e fica em pé, que aí todo mundo consegue transitar em paz. Aí não tem aquela coisa de joelho bater em joelho, tem aquela coisa de pô, ficar... Ai, ui, não, peraí, ficar apertando e passando a bunda na sua cara, entendeu? Esse é o recado de Luan Romanoff de hoje. Agora sim, JP, chama a vinheta. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, um podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Estamos aqui em mais um episódio dessa segunda temporada. Eu sou Luan Romanoff. Se você já me acompanha desde a primeira temporada, seja muito bem-vindo de volta. Você que chegou aqui agora, já se inscreve nesse canal, já segue esse perfil se você estiver me escutando por algum tocador de podcast. Não deixa de avaliar a gente em 5 estrelas e não deixa também de dar o like aqui nesse vídeo se você estiver me assistindo pelo YouTube. E não preciso falar também só para poder se inscrever, né? Menor condição de eu ainda precisar falar sobre isso, né? Nessa temporada a gente tá com a parceria maravilhosa com a Watson Brand, que é quem tem vestido Luan Romanoff. Então, todas as roupas que eu uso nessa temporada é uma parceria maravilhosa com a Watson Brand. A Watson Brand tem se consolidado como uma marca autoral desde 2019, com peças de tecidos naturais preocupados com a sustentabilidade, com muito estilo e sofisticação. A loja física está no 3º piso do Mercado Novo, em Belo Horizonte, além das e-commerce por vendas online através do site e perfil do Instagram, @watson.brand. Não deixe, então, de visitar as redes sociais e a página na internet de Watson Brand, ok? Hoje, em mais um episódio, eu vou conversar com uma profissional psi, que eu falo, né, em relação à psicologia. E antes de apresentar, pedir para que ela se apresente, eu vou fazer de novo aqui toda a advertência que eu tenho feito em todos os episódios que eu tenho conversado com psicólogos. Que tudo que for abordado aqui não serve como diagnóstico, nem como respaldo para você se autodar um laudo, um relatório, alguma análise, alguma avaliação. Se você que está me ouvindo ou me assistindo se identificou com algo que foi ou for dito aqui, você precisa procurar ajuda profissional individualmente para ver o seu caso. Repito, tudo o que for abordado neste episódio pela profissional psicóloga que estará aqui não serve como parâmetro para autodiagnóstico. Se você se identificar com algo aqui, procure ajuda profissional, ok? Então está avisado. E hoje, em uma indicação super especial de uma amiga que eu tenho em altíssima estima, eu já estou aqui com ela, que é uma psicóloga que eu vou pedir para poder se apresentar. Michele Carvalho. Olá! Michele, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui, Luan. Eu obrigada. mais ainda, sabe assim, eu fico muito feliz quando pessoas se dispõem realmente a vir aqui para poder realmente falar sobre as suas vivências, falar sobre os seus ofícios, explicar, tirar dúvidas, prestar informações. E assim, desde que eu comecei a entrar em contato, você sempre foi muito solícita, muito disposta. E ainda bem que a gente conseguiu casar também as nossas agendas, né? Sim, é porque verdade. Quando teve tempo que eu tava aqui, você não tava e vice-versa, e enfim. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi sua mensagem de volta, porque todas as coisas aconteceram em força de pensamento, assim. Sempre que eu tava pra poder pegar o celular e te mandar mensagem, você já tinha mandado antes, você O antecipava. inconsciente se comunica. Pois é. E aí, assim, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu realmente estou muito feliz de você estar integrando essa segunda temporada, que tem sido, assim, uma temporada muito linda. E tem tido momentos muito especiais aqui. Minha irmã que tem acompanhado todas as gravações, ela pode falar isso. Hoje, inclusive, senhoras e senhores ouvintes e telespectadores, temos aqui uma presença muito especial de Thiago Couto, que é quem fez... Corta aqui, câmera 2, por favor. Que é quem fez a identidade visual de todo o podcast. Thiago Couto, meu diretor de arte, maravilhoso. Um beijo, Ti, obrigado. E aí, Michele, eu vou pedir então para você falar quem você é,
a sua vivência, né, as suas formações, para a gente poder entender melhor o que a gente vai abordar aqui hoje. Muito obrigada. E eu acho muito interessante você perguntar quem eu sou. Inclusive, quem está nos ouvindo, eu já deixo essa pergunta de volta. Olha, quem como é que a é gente você? já começa. Olha como a gente já começa esse episódio de hoje. Já começa com essa pergunta: quem é você? Quem é você? Porque é muito importante nós sabermos que, por trás de todos os crachás e funções que nós exercemos, nós temos uma essência, nós temos um propósito, nós temos um porquê. Uau! E é muito importante você saber quem você é. Então, eu tenho a minha identidade, eu sou filha amada, Uau. eu sou... Agora, das minhas funções. Eu comecei a minha vida, a minha primeira formação em comunicação social. Eu fui totalmente para o lado oposto do sistema da minha família. Gente! O sistema da minha família, metade das pessoas eram policiais, a outra metade era da área da saúde. Olha! O meu pai era detetive, da Polícia Civil, e a minha mãe prestou toda a sua vida em serviço à enfermagem. E eu comecei na parte de comunicação social. Então, como todo brasileiro, eu entrei nessa parte ali de um workaholic e comecei a trabalhar muito e não tinha muito tempo para parar, mas isso também naquele momento fazia sentido para mim. Era algo que eu quis, que eu escolhi. Comecei a trabalhar muito e não tinha a cultura e muito menos a educação de olhar para dentro, de olhar para mim. E então, no meio da minha carreira, da minha transição de carreira, foi preciso olhar para mim de uma maneira muito profunda, com muito acolhimento. E foi aonde eu falo que a terapia familiar sistêmica me encontrou e eu encontrei com ela. Porque atrás de todos os meus porquês, eu encontrei esse sentido desses porquês, essas razões. Então, eu sou terapeuta familiar sistêmica. Sim. E eu atendo tanto individualmente quanto, obviamente, a família. Tenho também grupos terapêuticos, tenho um grupo lindo chamado Pertencer, onde tem pessoas ali com realmente um senso de pertencimento. E uma experiência que eu tive, assim, sensacional, foi de uma senhora da terceira idade, que eu tenho ali as minhas senhorinhas da melhor idade também. Um beijo para as senhorinhas da terceira idade. Um beijo para as minhas borboletas da terceira idade. Que desde a pandemia ela não conseguia sair de casa. Ela tinha muito medo e ela não saía mais de casa. E foi num desses encontros que nós fizemos num parque ecológico e ela venceu, né, o medo. Nossa. E ela saiu de casa e ela foi para lá e o nosso encontro foi incrível. Então, eu atuo como terapeuta familiar sistêmica, mas também tenho outras funções. Entendi. Você quer falar sobre ela? Se quiser, fica à vontade. Minha função é de esposa, de mãe, sim, de entendi. filha. Para além disso, sobre as várias identidades, sobre quem a gente é, que As você disse funções, agora. exatamente. Que bola fora minha, né? Nada. Mas assim, a terapia familiar sistêmica, eu nunca ouvi falar. Ela é muito, eu posso dizer, nova, porque se a gente for olhar, vamos olhar primeiro a história da psicologia. A psicologia em si, ela tem praticamente 200 anos. Então, se nós formos olhar... Na linha do tempo da humanidade, são 2 segundos atrás, né? É bem assim, porque pensa, né? Exatamente. Então, quando surgiram ali as primeiras escolas de pensadores... e elas surgiram bem ali em um momento de crise, né? A crise, ela nos proporciona isso, ela nos proporciona o momento do caos da reflexão. Né? Muitas pessoas olham para suas dores, para suas tristezas, para as crises, como momentos assim de profunda tristeza, é óbvio, necessário sentir, mas às vezes com um olhar de vitimismo de um questionamento equivocado. Do porquê eu, porquê comigo. E eu acredito que o momento da crise é um momento sensacional para você se ressignificar, porque é o momento em que o universo te para que você possa olhar para dentro. Então, se a gente olha a história da psicologia, é muito nova. Então, as primeiras escolas de pensadores, elas vieram ali entre Primeira Guerra Mundial e Segunda, que elas tiveram uma força maior.
né? Então, foi naquele momento que as pessoas começaram a falar, gente, espera aí, quem que é o ser humano diante do outro? Qual que é o sentido do ser humano? Então, a psicologia em si, ela é muito nova. Inclusive, a regulamentação no Brasil foi em 1962. Nossa, bem recente. Muito recente. Então, a terapia familiar sistêmica, ela é uma das escolas de pensamento que surgiu também na Itália. E dentro desse pensamento, foi o seguinte questionamento. Existia ali um núcleo de pesquisas com pessoas esquizofrênicas. E aí essas pessoas, elas saíam do sistema da sua família para um tratamento. E aí elas iniciavam um tratamento e ficavam muito bem. Porém, ao retornar, é como se todo aquele tratamento retornasse para o marco zero. Eita! Então, dali surgiu uma pergunta. Por que este indivíduo se encontra adoecido no sistema da sua família? Então, ali ocorreram inúmeras pesquisas. E aonde veio surgindo os primeiros pensadores, né, da terapia familiar sistêmica. E hoje eu tenho o privilégio, né, eu fiz toda a minha formação com a doutora Ana Maria Almeida e a doutora Silvana Pérez. Um beijo para elas também. Beijo. Minhas doutoras do coração que acreditaram em mim quando nem eu mesma acreditava. Então, toda a minha formação foi com elas e hoje eu tenho o privilégio de fazer também uma das especializações com o doutor Moisés Groisman, que é um senhor responsável por trazer a terapia familiar sistêmica para o Brasil. Uau! Inclusive, a doutora Ana e a doutora Silvana foram alunas dele, são ainda, né? Ainda até hoje. Eternas alunas, né? Todos Exatamente. Nós. E é sensacional porque muitas vezes nós nos questionamos por que chegamos até certo ponto da minha vida e não consigo ultrapassar. Por que eu começo a me sabotar? Por que eu não posso ir além? Então, a terapia sistêmica, ela vai te mostrar dentro do seu sistema como que você funciona. Qual que é a sua missão familiar? Todos nós nascemos com uma missão familiar, mas muitas vezes não sabemos. Porque ao nascer, aquele ciclo familiar, existe movimento. Está acontecendo algo ali naquele ciclo familiar quando você chega. Então, de repente, você chega e você já recebe uma missão, vamos supor. Acontece um luto naquela família. Perde-se um ente querido. E, paralelamente àquilo, tem o seu nascimento, talvez. É como se o sistema te entregasse, de forma inconsciente, uma missão que nem você mesmo sabe. Então, é como se você fosse fazendo força para ser quem você é, para fazer as coisas que você acredita. Porém, vai chegar um certo momento que você vai falar, gente, por que eu não consigo passar daqui? Qual que é o ponto? E quando a gente vai olhar no sistema da família, existe uma missão por trás. Então, você vai precisar negociar essa missão com você para que você possa prosseguir sem ser tão desleal a esta missão. Então, a terapia familiar sistêmica, ela vai olhar o indivíduo. A principal diferença dela para a psicologia tradicional é que ela vai olhar o indivíduo dentro do sistema da família. Então, assim, qual que é a minha relação com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus avós? Então, dentro dessa relação, existem muitas questões que a gente olha e a gente trabalha. Menina, na minha cabeça agora tá um Big Bang de coisas, porque eu acho que é a primeira vez que eu escuto e analiso, assim, já vi família como instituição, já vi família como N aspectos que, até mesmo pela psicologia é abordado, né? Mas eu acho que é a primeira vez que eu paro para poder entender como um sistema, sabe assim? Uma série de programações realmente que estão ali. E eu acho que esse nome, inclusive, começou a colocar, agora, enquanto você falava na minha cabeça, eu fazendo as conexões, começou a colocar nome em muitas coisas que eu percebo dentro do âmbito familiar. Porque realmente, para além das coisas que a gente já discute em sociedade, né, sobre inclusive o conceito de família, né, que
Muita gente acha que é só questão de vínculo sanguíneo, sobre as novas formas de família também que se tem em meio à sociedade, que muitas vezes não são reconhecidas, né? Mas o modus operandi, que muitas vezes é usado também, e que eu tenho mania de falar isso também, às vezes até pela vertente da formação em direito, né? Mas dar esse nome de sistema é muito mais preciso do que qualquer outro nome, porque realmente tem não tem outra palavra, é um sistema ali para poder fazer a coisa, entre aspas, funcionar, né? Sim. E assim, você trouxe exemplos, né, sobre de como essa pesquisa foi feita. É lógico que aqui a gente vai guardar as proporções sobre o tempo em que a pesquisa foi feita. À medida que a sociedade vai se transformando e se amadurecendo, alguns conceitos, não só de pesquisa, mas também alguns termos utilizados, eles vão caindo em desuso, graças a Deus, porque a gente vai evoluindo da maneira que vai descobrindo não só novas identidades, mas novos eus, né? E aí, essa questão de terem feito, né, primeiro essa pesquisa com as pessoas esquizofrênicas, dá para poder falar, é muito grave eu falar que a família é algo que adoece? Não é grave, porém, nós temos a visão que o mesmo lugar que adoece é o mesmo lugar que cura. Então, é o mesmo caminho. Então, este mesmo sistema que talvez te trouxe, né? Um certo adoecimento, é o mesmo lugar onde vai te trazer a cura. Só que para isso você precisa de um profissional. Eu achei pesado isso, hein? Por quê? Eu achei pesado, gente, porque assim… Não, isso inclusive, eu tenho uma amiga que a gente direto fica conversando sobre essa questão de configurações familiares. E aí agora, eu tenho certeza que quando ela ouvir esse episódio, a cabeça dela também vai fazer igual a mim, porque são muitas conexões que são feitas ao mesmo tempo. Porque assim, tem algumas coisas que aqui eu já deixo até uma pessoalidade. Neste momento estou emitindo uma opinião, tá? Você que está me assistindo, que você que está me ouvindo. Aqui é Luan quem está falando, aqui é uma pessoalidade. Que eu percebo que em alguns aspectos, como você já disse sobre essa questão da missão… isso em várias outras vertentes também da psicologia fala sobre, né, esse padrão de repetição que se cria na família. Agora você está trazendo aqui essa noção para mim sobre a questão da missão familiar, até que ponto vai, pode ser que você não consiga passar de um ponto. Eu acho muito pesado, e às vezes eu fico até envolto em uma energia de revolta, de não aceitar que eu tenha que ser a pessoa a lidar ou consertar alguma coisa que alguém fez lá atrás, e que isso me gerou uma consequência. E aqui, vou abrir para dois âmbitos. Um que é o âmbito espiritual da coisa, que, né, as pessoas colocam tipo a sua ancestralidade, alguém lá numa vida passada e tal. E na questão que é mais científica, sobre os padrões de repetição que vão sendo criados dentro dos âmbitos familiares, que vai gerando uma série de comportamentos, né? E que esse comportamento ele vai gerando ou um trauma ou então um traço de personalidade em específico. E aí, direto, a gente sempre está lidando com essas situações, né? Recentemente, na mídia, foi vinculado a questão que eu acho que é um bom exemplo também da gente citar aqui, sobre a atriz com a relação com seus pais, aquela coisa toda, e todo o problema que girou em torno, né, dos seus bens pessoais, do dinheiro que levantou, dos trabalhos que fizeram e não… E é muito pesado, né? Você, assim, um indivíduo, uma pessoa, ter que ser, entre aspas, a responsável de transformar todo um padrão de repetição, sabe? E sofrer as consequências disso. Sim, eu entendo que dentro da terapia familiar sistêmica, ou seja, você dentro do seu sistema, o nosso braço de ajuda será desenvolver em você uma autonomia emocional. Você não é o responsável por mudar o sistema da sua família. Mas fato é que quando você transforma algo em você, o sistema da família muda. Porque há um movimento nisso. Há um movimento. Então, quando você tem e desenvolve autonomia emocional, você faz as pazes com a sua história e cria a capacidade de negociar com essas missões, de negociar com essas lealdades, de negociar com esses padrões de repetição, ao ponto de você conseguir se desenvolver para aquilo que você deseja. Mesmo que
a gente chama de punição emocional, né? Quando há uma punição emocional porque eu saio do sistema da minha família. Você consegue citar um exemplo, assim, de punição emocional? Sim, vamos supor, uma família que criou, vamos dar um exemplo de uma expectativa muito grande de um filho para que ele possa fazer medicina. Daí, de repente, ele chega e fala, olha, eu quero ser influencer. Entendi. Quando ele sai dessa expectativa. Isso. Há uma punição emocional ali. Entendi. Há uma punição. Porém, quando ele está dentro desse universo da terapia sistêmica, ele já viu e ele vai ter autonomia emocional para passar por essa punição emocional. E aí, quando ele passa por essa punição, ele não precisa de romper, até mesmo porque nós entendemos que o rompimento é um extremo. E todas as vezes que há extremos, há um ponto de atenção. Então, ele não precisa de romper, ele só precisa de fazer as pazes com a história dele para que ele possa seguir com o que ele deseja. Até onde ele der conta e está tudo bem. Até onde ele deu conta. Entendi. Então, o que também não significa que é um processo rápido, tá? Pra você que tá nos assistindo aqui. Mas não é mesmo. Não, é porque você falou, assim, tipo, né? Até pra ele fazer as pazes a gente entende, né? Assim, que ela tá dando a explicação. Mas todas as coisas, assim como em outros episódios eu já abordei aqui, é uma questão de um processo. Não é na primeira… Eu acho que a gente hoje já acostumou muito com uma questão, assim, de pedir comida por aplicativo e chegar, de escolher pessoas pra poder se relacionar ali, tá? Um bloco que resolve. E aí eu acho que as pessoas criam uma expectativa em relação a terapias, procedimentos, a acompanhamentos, seja ele psicológico ou psiquiátrico, de achar que as coisas vão se resolver assim. E elas não vão, porque literalmente é um processo, né? E para poder vencer todo um sistema, você não consegue fazer isso da noite pro dia. Sim, né? a terapia sistêmica, ela tem, inclusive, uma característica de ser mais breve. Ah, é? É. Como que funciona, assim? Escuta a família… Porque… Terapia sistêmica familiar. Vai ouvir a família inteira, vai ouvir o indivíduo, como é que é isso? Não existe receita de bolo justamente pela subjetividade do ser humano. Mas eu tenho, por exemplo, pessoas, a maioria delas, que encontram no setting terapêutico um lugar de acolhimento e de desabafo. E tá tudo bem. A terapia sistêmica familiar ou familiar sistêmica, como as pessoas falam, ela tem essa característica de ser breve. Por quê? Porque a pessoa vem com um sintoma, ela chega sintomática, e quando eu falo sintomática, não necessariamente no corpo, emocionalmente falando. Ela vem com algum tipo de reação que é resultado de alguma coisa que aconteceu. Exatamente. E ali nós temos uma ferramenta básica, que é o genograma. O genograma é uma ferramenta do terapeuta, né? Mas ele vai desenhar ali o sistema, ele vai desenhar alguns padrões de repetição, ele vai desenhar algumas características daquele sistema familiar. Entendi. Quando ele desenha, já automaticamente ele já consegue perceber muitas coisas. E eu acredito, uma das coisas que me apaixona na terapia familiar sistêmica é a liberdade que nós temos para fazer intervenções e dar tarefas. Então, as tarefas e as intervenções da terapia familiar sistêmica, elas vão diferenciar muito de uma psicoterapia, de outros tipos de abordagens. Por quê? Porque nós vamos já desde o início trabalhar essa autonomia emocional e entregar para aquele paciente, que a gente nem gosta de chamar de paciente, a gente fala que é cliente mesmo, essa autonomia, e são tarefas assim que dão uma liberdade para que ele possa enxergar aquilo rapidamente. Então, quando ele enxerga aquilo rapidamente, dependendo da intervenção, aí sim, nós chamamos algum familiar, exemplo. Existe uma pessoa que deseja muito casar, mas ela, de forma sistêmica, ela sempre procura e atrai pessoas para dar errado. Porque desta forma ela fica leal à missão familiar que ela tem. Se a missão familiar que ela tem é de uma simbiose muito grande, uma conexão muito grande às vezes, ou com o pai ou com a mãe, e aqui
Nós não estamos procurando culpados. Entendi. De forma nenhuma, até mesmo porque nós fazemos o caminho de fazer as pazes mesmo com esses papéis que nós entendemos que são de extrema importância. Então, por exemplo, se aquele filho tem uma simbiose, uma conexão, uma ligação muito grande ou com o pai ou com a mãe, e ele já recebe de forma inconsciente essa missão de ficar naquele sistema para cuidar dos dois ou de um dos dois, e a gente consegue perceber que ele vai buscando relacionamentos para dar errado, para que então ele permaneça leal àquele sistema, nós automaticamente começamos a fazer ali algumas intervenções e, dada ao devido tempo, a gente chama, né, um dos dois ou os dois, o pai ou a mãe ou ambos, para a gente fazer uma liberação emocional em setting terapêutico. Essas questões que, né, elas são umas consequências que refletem inclusive nos relacionamentos, então elas vêm também desse âmbito familiar. Desse mesmo sistema. Porque nós somos frutos daquilo que nós vivemos, desse sistema que nós vivemos. Então, como fugir muito disso? E assim, quando você, né, os profissionais envolvidos resolvem chamar a família, tem muita resistência? Muita resistência. Porque assim, eu fico imaginando que muita gente deve ir já nessa coisa na defensiva de tipo, eu não sou o culpado disso. Por que que eu tô... Porque se ele que tá... Ou se essa pessoa que tá se tratando, né? Por que eu tô tendo que vir pra poder fazer a consulta? Sim. E como é que lidar com isso, assim? Primeiro, eu gosto muito de deixar a consulta muito leve, porque vamos pensar na nossa cultura agora. Uhum. Nossa cultura, ela vem de quê? De colonização, de exploração, certo? Sim, total. Então, logo depois, houve ali um desenvolvimento para quê? Fábricas e muito trabalho para produzir, muito trabalho para sustentar a casa, muito trabalho. Estou falando da grande massa, né? Então, quando nós entendemos essa cultura, o que nós ouvimos como grande massa? O que nós ouvimos no sentido de fazer terapia? Terapia, procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, o que nós ouvimos? Olha, isso aí é coisa pra gente doida. A gente já falou sobre isso aqui com o professor Hélio Miranda, inclusive, e com outros profissionais aqui, sobre tratar a questão de procura de ajuda psicológica como coisa de gente doida. Uhum. Mais uma vez, eu vou fazer essa advertência aqui, que não é uma questão de mimimi. Procurar ajuda profissional psicológica não é uma fraqueza. E ainda assim, a gente sempre tem isso como um parâmetro de comparação, né? E aí, uma conversa uma vez com uma amiga que trouxe esse ponto, eu perguntei pra ela, falei assim, mas quem que é a pessoa forte o suficiente que faz de você a pessoa fraca? Aí ela deu aquela travada, assim, sabe? E parou pra poder pensar, assim, é mesmo. E aí, desde então, ela se entendeu como uma pessoa merecedora desse tipo de assistência, entendeu? Sim. Porque é muito disso aí que você tá trazendo mesmo. Sim, Luan, todos nós somos feitos corpo, alma e espírito, ok? Uhum. Então, a todo instante, nós teremos sinais de que algo precisa ser visto. No corpo, o corpo traz sinais. Então, nós precisamos de ter ações efetivas, inteligentes, intencionais para o corpo. Uhum. Ok. Para a alma e para o espírito, da mesma forma. Porque sempre aquela área, né, que não está devidamente assistida, ela vai te dar algum sinal. E com este sinal, aí você vai precisar de ter também a mesma inteligência e intencionalidade para fazer algo para aquilo. Então, como na nossa cultura nós não fomos ensinados a olhar para nós, cuidar da nossa saúde mental e emocional, criamos e vivíamos até então numa sociedade extremamente adoecida. Onde eu percebo, né, e as pesquisas falam isso, onde eu percebo que houve um start maior para essa questão? Na pandemia. Porque aí na pandemia nós tivemos o quê? Um país em luto, maioria dele, né, e grande parte deste país em luto. E o luto, inclusive, é uma das prioridades que nós temos em terapia familiar sistêmica,
que quando um luto não é bem elaborado, aquilo pode congelar uma família inteira naquela dor por anos. Principalmente se for, né, de uma questão de negligência de saúde social e sabotagem e de não fornecimento de vacinas que poderia ter sido feita. Então, uma das partes, assim, que nós entendemos que precisa ser vista, né, é essa questão também do luto, mas voltando aqui um pouco. Então, a nossa sociedade, ela não foi educada para olhar para a dor. E a dor sempre será necessária. A dor sempre vai insistir em ser assistida. Entendi. Porque a dor, ela vive num tempo diferente do nosso. Nós vivemos no nosso tempo cronológico, 24 horas, tá? Daqui a pouco eu vou acordar e eu vou jantar. E por ali, nós seguimos nesse tempo cronológico. Porém, a dor, ela vive num tempo diferente. Por isso que em sede terapêutico, quando nós acessamos dores, por exemplo, da infância, da primeira infância, aquilo vem com uma intensidade, uma verdade, como se tivesse acabado de acontecer. E sim, é assim. Porque a dor precisa ser elaborada e colocada para fora, senão ela vai insistir em ser assistida até mesmo ao ponto de dar sinais no seu corpo. Por isso que não é legal virar pra pessoa e falar assim, nossa, até hoje não superou isso, até hoje não resolveu isso, tá até hoje nessa. É justamente isso que você falou, porque a dor, ela tem um tempo diferente. Sim, ela tem um tempo diferente, ela precisa ser elaborada, cada um tem um tempo. Aquilo que te dói hoje, a gente elabora hoje, a gente põe pra fora. Pode ser que daqui a um tempo algo aconteça e desencadeie, de repente, um outro sintoma, que é referente àquela dor que talvez não foi elaborada por completo e tá tudo bem. E a gente vem de novo, a gente fala outra vez, a gente chora, e a gente faz carta, e a gente faz intervenções, e a gente acolhe, porque somos seres humanos. Eu estou surpreso, encantado e muito tocado com essa prática psicológica, terapêutica, porque, assim, de muitas coisas que vêm sido trazidas aqui em outros episódios, até mesmo na temporada anterior, que falou muito sobre diversidade e inclusão. E quem chamou atenção para isso, inclusive, foi o professor Hélio. Quando eu convidei ele para poder vir aqui, ele falou assim, Luan, eu percebi que as pessoas que vão lá, elas sempre falam muito de algo que atravessam elas. E eu nunca tinha parado para poder analisar isso. Eu não sei se vai ser muito o meu caso, se eu vou poder ajudar de alguma forma. E assim, ele foi brilhante aqui. Um beijo, professor Hélio Miranda, que eu tenho certeza que está nos ouvindo. Se é professor, eu respeito. Beijo. Nossa, minha filha, ele trabalhou 25 anos na Vara de Família do Tribunal de Justiça. Olha. Também fazendo assistências psicológicas, né, de todos os assuntos que as varas de família abordam. E hoje ele participa de um projeto muito lindo, que eu não vou lembrar o nome aqui agora de imediato, com pessoas em situação de cárcere. Então, assim, ele é uma pessoa... E ele foi meu professor na pós de psicologia jurídica. Sim. Então, realmente eu reverencio muito ele também, porque ele é uma pessoa muito incrível. Aos mestres com carinho. Exatamente. E aí, assim, sobre a questão dos atravessamentos, né, que a gente tem, e ele trouxe isso sobre as coisas que atravessam as pessoas que geralmente vêm aqui. E eu imagino que, até mesmo para você como terapeuta, né, tem muitos assuntos que te pegam, assim... Tem algum exemplo em específico, né? Que, obviamente, a ética te permite contar pra gente de algum caso em que alguém, né, que teve essa resistência que você trouxe, porque até para se enxergar como indivíduo merecedor de tratamento psicológico, afetivo, emocional, é um processo que já é complicado, já é doloroso, porque muitas vezes o que você disse, as pessoas não têm tempo para poder... E se tem esse tempo, se tem esse entendimento, essa consciência de que precisa, acha que é bobagem, porque tipo, não, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que estar produzindo, exatamente, né? Que foi o que você trouxe aqui. Tem algum que você pode compartilhar com a gente, assim, qual foi o caminho traçado para essa pessoa, o caminho percorrido para essa pessoa para chegar no resultado que foi satisfatório? E aqui, antes de você responder, eu estou fazendo essa pergunta aqui, mas mais uma vez, a advertência. O que for dito aqui não serve como parâmetro para autodiagnósticos, tá? Se você se identificar com algo, né, ouviu a possibilidade de algo a ser tratado, procure ajuda profissional. Ok? Exatamente. Inclusive, não falei, se você quiser
Aliás, se você quiser não, você vai, porque não tem a menor condição de você que está me ouvindo ou me assistindo fazer isso, né? Acessar as nossas redes sociais, ou se também se quiser mandar um e-mail, podcastmenorcondição@gmail.com, e o Instagram, que é Menor Condição Podcast, @lá, é só seguir. E tem também no TikTok, e o link tá lá na bio também para todas as plataformas tocadoras de streaming. E as outras redes sociais. Muitas coisas na minha cabeça. Agora sim, por favor, responda o seu exemplo. Então, sempre, não posso dizer que sempre, mas muitas vezes encontramos uma resistência do sistema familiar, até mesmo porque nós estamos falando de um movimento de quebra de padrões, né? Então, nós entendemos que para quebrar um padrão, será necessário um movimento, e aquele movimento pode trazer punição. Então, é natural no sentido teórico, né, da palavra, quando nós encontramos esse tipo de resistência. Então, a minha forma é uma forma de levar uma leveza e de trazer aquela família como: eu preciso da ajuda de vocês para que eu possa conduzir ou finalizar, ou ajudar esta pessoa que faz parte da sua família para essa intervenção aqui, terapêutica. Então, eu trago uma leveza e também uma consciência, né? Uma consciência emocional. Porque, de repente, com algumas perguntas que eu vou fazendo, aquele sistema, né? Aquela pessoa da família também vai olhar para gerações anteriores. Então, de repente, uma dor daquela pessoa que está em questão em sede terapêutico comigo é a mesma dor dela, que talvez, se ela buscar na história, certamente ela vai encontrar o mesmo padrão. Então, existe essa repetição. Então, quando você entrega essa pergunta, né, recheada de informações transgeracionais, aquela pessoa vai parar para pensar. E ela vai parar para pensar e falar assim: não, então deixa eu contribuir de alguma forma. E ali eu vou conduzindo normalmente com liberações emocionais, permissões emocionais. Olha, no sede terapêutico você entende que você pode casar, você pode ganhar dinheiro, você pode fazer aquilo que você sempre sonhou, você pode parar todas as coisas agora, respirar fundo e falar: deixa eu recomeçar. E tá tudo bem se eu recomeçar, qual que é o problema se eu recomeçar? Então, a gente vai sempre caminhando dentro dessa leveza e trazendo essas informações que já existem no próprio sistema, mas quem está dentro não vê, não percebe. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre a quantidade de crenças limitantes que a gente é cercado, sabe, assim? E vai sendo introjetado mesmo, assim. E aí, você explicando agora essa questão sobre o sistema familiar. Aí agora eu fico fazendo essas conexões na minha cabeça e vendo as ilustrações disso, assim. Porque eu percebo das pessoas, dos contatos que eu tenho tido, principalmente depois que o Menor Condição nasceu, as respostas que eu recebo são respostas muito orgânicas, porque eu não investi em divulgação do podcast. Então, os números que estão lá são de pessoas que realmente consomem, sabe? Assim, então, a devolutiva que vem disso é uma devolutiva muito honesta, sabe? Literalmente de pessoa que ouviu, se identificou e continuou. E dessa, né, para além do que vem do Menor Condição, do meu ciclo de amizades mesmo, em muitas conversas eu percebo sobre esse ponto que você tem trazido até agora, de um lugar que as pessoas não conseguem sair, sabe assim? Aquela sensação de ter um elástico aqui no diafragma e a pessoa fica correndo e correndo. Adorei e correndo. Isso aqui foi elaborado com uma amiga minha. Adorei. Driele Catrina, um beijo, Driele. Ela vai escutar isso aqui, ela vai ter… E aí, aquela sensação de você ter um elástico aqui, realmente assim, no seu… preso em alguma coisa que não se sabe o que é. Não se sabe se é alguém, se é um objeto, qual que é a textura disso, em que momento que isso se deu. E de estar nessa esteira, assim, correndo, sabe? Pra chegar em algum lugar que também talvez não se saiba qual. E eu achava que isso era uma questão que era muito… nossa, assim… E não, conversando com mais pessoas, eu percebi que essa era uma… eu posso chamar de dor, eu acho. Ou angústia, né? Mas eu vou trazer dor porque foi o termo que você trouxe aqui, né? Que se faz necessário tratar a todo momento. É uma dor em comum.
E eu percebo que as pessoas, quando elas conversam sobre esse tema, elas, ainda que elas digam de forma diferente, elas falam numa mesma linguagem. Sim. Entende? Então eu percebo esse... Eu não sei também... Talvez você possa, né, emitir uma opinião, uma pessoalidade, para além do que a questão profissional te permite, como pessoa mesmo. De as pessoas entenderem que ponto que isso começou, se isso é uma questão mais recente, se isso é uma questão que já vem já de muito tempo. Porque, inclusive, esses dias eu vi um post de um... Ele é jornalista, mas atualmente ele está muito mais como influencer, que eu admiro muito. E ele trazendo a questão sobre como a questão nostálgica tem sido presente nos tempos atuais, sabe? Como a gente tem voltado, revisitado um lugar muito afetivo, que era um lugar de conforto ali. E geralmente isso tem caído muito nos anos 2000 ali, aquela transição de milênio para frente. E eu não sei, assim, em algum tempo eu já questionei isso para outras pessoas que vieram aqui. A Andréia dos Santos, que é uma socióloga que veio aqui, maravilhosa, que foi quem abriu essa temporada, foi minha professora também. Ela trouxe isso no episódio dela. Se você que tá me ouvindo, me assistindo ainda, não viu ou ouviu, não perca essa oportunidade. E ela veio e me questionou o entendimento de sucesso que eu tinha. Sabe, assim, e foi um episódio que pra mim ele pegou num lugar muito específico. E ela, inclusive, também fez a pergunta assim, em que momento você desliga? Sim. Porque uma pessoa que tá nessa situação, ela tá sempre naquela coisa da busca, né? Uhum. E ela trouxe isso, assim, em qual momento você desliga? Em qual momento você desconecta, sabe? Uhum. Em qual momento você tá ali, realmente, volta? Qual que é o seu conceito de sucesso? E ela trouxe um exemplo, falando, o meu sucesso, por exemplo, hoje, foi conseguir dar uma roupa pra uma pessoa que me pediu. E essa pessoa se deu por satisfeita porque ela falou, as pessoas nem olham pra mim. Entende? Então, assim, as coisas estão nesse ponto. E aí você percebe de uma pessoa que não tem nada a ponto de pedir uma roupa, de estar numa situação de vulnerabilidade a ponto de mendigar uma roupa. E de pessoas também que estão em situações extremamente privilegiadas e não conseguem ter ali aquele gosto, sabe? Pela vida. Assim como também trouxeram aqui a realidade sobre de não ser uma competição de sofrimentos. Entende? Uhum. Você consegue enxergar isso também em meio dos processos que você tem feito, das terapias que você tem realizado? Sim, inclusive uma das perguntas, né, que eu faço também é qual foi a última vez que você fez algo com a sua companhia e foi bom, foi prazeroso. As pessoas, elas ao mesmo tempo que elas se encontram numa solidão muito profunda quando elas conseguem olhar para si, à medida que elas se abrem, né, para essa ajuda terapêutica, enfim, para essa ajuda profissional, elas vão entrar num caminho de solitude que é diferente de solidão. Uhum. Então, a solitude, ela é um estado de presença e é consciente e é uma condição da qual eu desejo. Uhum. Eu encontrei, estou encontrando, estou buscando, mas estou entrando nesse caminho de equilíbrio tão grande que eu estou tão perto da minha identidade que eu consigo perceber quão bom é estar comigo. E aí eu brinco, né? Eu falo que as pessoas entram, elas mudam, né, nas redes sociais e elas falam que estão num relacionamento sério consigo. Nossa, é muito ego isso, né, gente? Vamos combinar? Vamos combinar. Mas, quando a gente não consegue entrar nesse caminho de solitude, você tem uma possibilidade muito grande de entrar em relacionamentos disfuncionais, onde vai ter um nível de codependência ou de dependência emocional muito grande. Pois é, né, menina? Que é outra coisa também que tem acontecido muito, né? Sim. Então, se você não tem essa percepção clara de quem você é, da sua identidade, suas questões para serem trabalhadas, você vai entrar num relacionamento e você vai buscar no outro aquilo que, na verdade, é para você resolver. Com você mesmo. E quando a solitude começa a ser muito mais legal do que todo o resto, assim? Porque acontece isso também, né? Acontece. Aí eu fico pensando se tem uma linha, assim, que é aquela pergunta que cai muito na internet. A solidão é solitude? Que as pessoas têm mania de ver alguém tomando um café sozinho, tira uma foto, posta e coloca essa frase. Eu nunca vi isso, gente. Que falta de educação, né? Você fotografar uma pessoa. Que isso, camerão? Tá doido? Não pode, não. É tirar a foto de uma pessoa, chegar lá e postar, tipo, solidão ou solitude. Mas, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu devia fazer isso menos aqui nesse podcast, sabe? Porque depois eu falo assim, nossa, eu não devia ter falado tal coisa. Mas enfim, eu tenho percebido que de uns tempos pra cá,
eu tenho optado… Aliás, assim, mudou-se muito a configuração de Luan. Por exemplo, fazia aniversário, 80 pessoas iam. 125 pessoas no lugar. E os donos dos bares e lugares assim que eu colocava, gostavam muito. Porque, tipo, era certeza de que ia encher, ia dar gente, e enfim. E eu era muito dessa coisa, sabe? De reunir as pessoas e fazer e tal. E aí, de 2018 pra cá… Que desespero. Nossa, não me vem falar. Aí eu tenho uma amiga, Renata Salvador, que inclusive professora da rede pública de ensino, já veio aqui também. Se você não escutou o episódio de Renata Salvador, ouça, porque ela traz uma realidade sobre como o ensino é uma questão importante na vida das pessoas e como ela, como professora, educadora, pedagoga, tem transformado. E assim, é um episódio incrível. Eu tenho um carinho muito grande pela Renata e eu sou muito feliz dela fazer parte desse elenco de estrelas daqui do Menor Condição. Um beijo, Renata. Ela fala que o mundo começou a dar errado depois que eu parei de comemorar meus aniversários. E aí tem algumas coisas que é assim… Por exemplo, se eu tenho a possibilidade de ficar no conforto da minha casa vendo um filminho ali… E aí tem um rolezinho pra poder sair… Eu penso 1000 vezes em realmente se eu preciso ir. Só que aí, recentemente eu vi um post que uma pessoa postou de uma mulher que eu nem sei quem ela é, falando assim que ir é a melhor decisão. Ela fez esse post assim, tipo, vá, apenas viva e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, mas será que realmente isso aqui é solitude ou é solidão? Porque é um lugar que fica tão confortável, sabe? Assim, eu não sei, eu tô falando isso aqui não como uma espécie realmente assim, ou de me engrandecer, ou de me colocar numa situação apática, chato, não. É porque chega um ponto assim, chega um lugar em que você realmente começa a questionar as pessoas que estão na sua vida. E aqui eu falo independente da questão familiar, né? Porque aqui, de novo, a gente já trouxe isso aqui, não só nesse episódio, mas em outros. Na família não necessariamente é só aqueles que a gente tem vínculo sanguíneo, né? Então, assim, dentro da configuração social, para abranger um pouco mais as pessoas… a gente chega um momento que realmente começa a avaliar, né? Se realmente, assim, ainda tem compatibilidades, ainda tem coisas em comum, a gente ainda falamos da mesma linguagem, temos a mesma visão de vida, os mesmos objetivos, ainda que tenhamos diferentes, a maneira como a gente corre atrás disso é uma maneira que pode agregar um ao outro. E aí, assim, eu fiquei revendo isso na minha vida, e aí eu fico questionando hoje, assim, porque hoje eu me vejo muito mais uma pessoa… Reservada é a palavra que eu posso usar? Será? Não sei se reservada é a palavra que eu posso usar. Porque eu realmente, às vezes, eu me isolo literalmente, assim. Tem amigos meus que falam que são meus momentos de dor, que eu me prendo lá em cima e pra poder chegar é complicado. E aí eu fico questionando isso, entendeu? Assim, em que momento a solitude realmente ela… Tem algum momento que ela não é saudável? Quando ela vai para a parte de um isolamento, que aí vai trazer um adoecimento, um corte com a realidade, ou uma pressão para baixo, no sentido de uma depressão. Cora Coralina tem um poema que eu gosto muito, que se chama Das Pedras. Ela fala assim: ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Construí uma escada bem alta e no alto eu subi. Teci um tapete florido e no sonho eu me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedras. E aí, quando ela começa a trazer essa reflexão das pedras, a gente vê que ela ressignifica isso. Porque no final do poema ela fala, olha, entre as pedras nasceram os poemas rudes dos meus versos. Então ela vai falar que entre as pedras dela, ela começa a aprender. E ela fala assim, eu aprendi a quebrar pedras e plantar flores. Uau! Então, ela ressignificou. A gente percebe uma solidão dela, mas que chega um certo momento que ela vai para uma solitude onde ela pega tudo aquilo, todas as pedras que vieram sobre ela, e ela constrói os versos dela. Então, ela ressignificou. A solitude é necessária, por quê? Justamente por isso que eu falei. Eu gosto de dar um exemplo do copo. Inclusive, deixa eu encher o seu aqui. Ótimo, Você aqui, ó. Quer fazer um link com esse exemplo? Sim. Então, vamos lá. Você é o copo e você precisa de estar cheio.
Porque se você não estiver cheio, e quando a gente fala desse estar cheio aqui, é aquilo que eu falei no início, de você estar em equilíbrio corpo, alma e espírito. Porque senão sempre alguma coisa vai te dar um sinal de que está faltando algo. Então, quando você está cheio, você está pronto para entrar nos relacionamentos de uma forma saudável. Porque se você não estiver cheio, você vai buscar no outro ou tentar preencher no outro algo que não te cabe, mas que talvez por causa de uma missão familiar você já está neste relacionamento tentando fazer isso. Então, é de extrema importância que você esteja com o seu copo cheio para que você tenha essa saúde mental e emocional de entrar e sair. E de falar, gente, hoje eu não quero sair. E eu quero ficar aqui, vendo meu filme. E tá tudo bem. Ou, gente, hoje eu quero sentar e conversar até o dia raiar com os meus amigos e tá tudo certo também. A questão é você estar pleno, você estar em equilíbrio, você estar talvez com um nível de consciência emocional tão grande que se algo também sair do seu controle ou sair daquilo que você planejou, tá tudo certo. E se mexer muito com você, você tem um caminho da sua profissional para você pegar a mão dela e caminhar. E qual é o problema disso? Não há. Então, eu fico muito... Eu entendo que nós estamos caminhando a passos lentos para essa consciência da importância da saúde mental e emocional, mas eu já celebro esses pequenos passos e fico muito feliz com isso. Quando você falou um pouquinho antes sobre esse elástico, né? E eu quero voltar nisso porque eu acho Por favor, extrema fique à importância. vontade. O que você achar pertinente a crescer, por favor. Porque quando a gente olha para a cultura do nosso país, nós vamos ver uma cultura que tem dificuldade de liberar as pessoas para sair de casa. Quando a gente olha para a cultura dos Estados Unidos, a gente vê uma cultura de pessoas aí é outro extremo também, né? De famílias liberando seus filhos com 16 anos. E quando a gente olha para a nossa cultura, nós vemos, às vezes, pessoas de 40 que ainda estão em casa, tentando sair, mas não dá conta, não consegue. Por quê? Porque não foi liberado. Não estou falando das pessoas de 40 que querem ficar em casa também, tá tudo certo. Foi um critério de exemplo, você não está apontando, você não está apontando nem pontuando, é uma questão, sem é um julgamento exemplo de... nenhum. Mas essa sensação de querer sair, de poder ir, ou então quando há um rompimento eu saio, mas eu volto. Acontece alguma coisa, eu preciso no inconsciente, eu preciso que aconteça alguma coisa para eu poder voltar. E aí eu volto. Então, quando a gente olha para a cultura também do nosso país, é uma cultura que não tem como educação entregar essa liberação emocional desde pequena. A doutora Ana sempre nos ensina a fazer liberações aos filhos. Eu tenho um filho lindo. Um beijo pro filho. Qual é o nome dele? Um beijo, meu filho, Pedro Luca, a criança mais inteligente que eu já vi na minha vida. Um beijo pra Pedro Luca, gente. Um beijo. E pro meu marido também, que é o meu super amor, meu super companheiro, o homem da minha vida, o Wallace Carvalho. Um beijo. Inclusive, é uma super companhia, um super trabalho aqui, porque eu tô aqui. Ele tá com P também. Ai, que ótimo. Que bom. Que bom, Wallace. Então, sim, parabéns. Parabéns. Não sei se é parabéns, mas é isso aí, entendeu? Aqui, ó. Então, quando a doutora Ana, ela sempre nos ensina, né, tanto ela quanto a doutora Silvana, a fazer liberações. Então, meu filho fez 8 anos, eu fiz uma carta para ele, liberando a vida dele emocionalmente. Falei, filho... Gente, que forte isso. Tudo que mamãe e o papai fizeram por você até hoje foi por amor e você não nos deve nada. Nós te liberamos para ir, para prosseguir, para ser mais feliz do que nós, para ser mais próspero do que nós. E nós entendemos, filho, que você tem um ninho que te ama muito, mas nós liberamos as suas asas para você voar para onde quiser. Nossa cultura não faz isso, né? Meu Deus. Nossa cultura ele foi, agora isso, nunca mais ele volta. Aquele menino que não volta aqui, que trabalha muito e que não volta aqui. É esse discurso. E esse discurso traz um peso, traz uma culpa. Meu Deus, Michele. Oi.
Por isso é Meu importante Deus. o copo cheio. Por isso que é importante o copo cheio. Sim, porque se você não tiver pleno corpo, alma e espírito, sempre vai ficar faltando alguma coisa. E assim, é uma questão muito delicada, porque são tantas camadas até chegar nessa aceitação de liberação, né? Sim. E assim, às vezes, inclusive, você trouxe a questão aí da maternidade, que foi uma questão sua, e aí me permita usar como exemplo, por exemplo, de mães, até elas entenderem sobre a questão dos filhos, né? Que tem aquela coisa também, às vezes também por uma questão muito religiosa também, que é uma questão muito presente no nosso país, né? Tem uma questão de… Eu estava conversando há um tempo atrás com um diretor de uma peça recente que foi da Dercy Gonçalves, se chama Kiko Riser. E aí teve uma hora que ele virou pra mim e falou assim: Luan, eu não tenho essa culpa cristã. E aí eu parei pra poder analisar e falei assim: gente, realmente, muitas vezes a gente tá cercado de culpas cristãs. E aqui eu tô fazendo o recorte cristão porque foi a situação do momento. Querendo ou não, ainda é uma questão de uma religião que é predominante no Brasil, mas aqui poderiam se encaixar várias outras configurações ou várias outras… outros recortes religiosos, tá? Ou não, ou de crenças também, ou da falta da crença, né? A gente aqui não faz acepção de nada. E aí eu parei para poder analisar, vem muito disso. E aí até que, né, os pais, ou os responsáveis, ou as pessoas que estão ali naquela posição de garantidores, Sim. né? Que até mesmo no direito também é muito usado, de pessoas que vão ali ser os seus mantenedores, que vão fazer toda a manutenção de alguém, de um indivíduo, capaz ou não, que está numa situação de ser curatelado ou não, de trazer essa questão da cobrança, né? Do tipo, eu te trouxe até aqui, você me deve algo. Né? E até chegar nesse ponto de consciência, são muitas camadas que essas pessoas precisam acessar. E realmente, assim, além da questão do processo, que ele não é… Por máximo que a terapia sistêmica familiar seja mais rápida, pessoalmente, para essas pessoas, ela tem o tempo da dor delas, né? Sim, com que certeza. aí vem aquela questão da quantidade. Mas para você que está ouvindo e assistindo, é um ponto, né? E eu fico feliz que você tenha trazido isso aqui para poder realmente plantar essa semente na cabeça das pessoas, no coração delas também, para poder entender. Porque sobre a questão do âmbito familiar, que tem que tem passado por muitas transformações e sofrido muitas rotulações e muitas rejeições também em suas novas configurações, é importante a gente ter essa consciência, né? Porque assim, hoje aqui falando, olha, eu me expondo mais uma vez. No Luan de hoje… De hoje, não que você está ouvindo e assistindo. O Luan de hoje que está gravando isso aqui tem muita vontade de ser pai. E aí, por exemplo, hoje já é uma consciência que eu teria de, tipo, entender que o meu filho, ele não é meu. Né? Ele é pro mundo e tal, e de trazer essa liberação afetiva e emocional e toda essa questão da expectativa, de imaginar. Porque quando eu falo assim, de ser pai, seja filho ou filha, eu já tenho um ideal na minha cabeça de como vai ser. Sim. Né? Já vem ali uma imagem, já vem ali uma questão de como é que eu espero que seja, como é que abraça o papai, como é que faz ou não. Eu estou falando isso, o Luan de hoje que tá gravando aqui, tá? Quando você estiver assistindo ou ouvindo isso aqui, eu já posso ter mudado e falado assim, Deus me livra, não quero mais. Mas é bom para poder trazer. Então, você que está nos assistindo e nos ouvindo aqui, que é pai, que é mãe, ou tem a intenção de ser, né? De assumir essa responsabilidade em relação a alguém que vai ser uma pessoa, pelo menos por alguns anos da vida, dependente de você. De trazer essa consciência que ela falou aqui agora, né? De fazer essa liberação também. E você tocou muito em diferentes pontos aqui sobre a questão dos relacionamentos. Sim. E é uma questão complicada, porque eu já tinha visto também um vídeo no YouTube de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que as pessoas, elas escolhem as outras para se relacionar, sabendo do jeito que elas vão fazer sofrer, do jeito que elas querem. É uma coisa assim. Me embolei aqui na explicação, mas é porque ela realmente é complicada. É um vídeo que tá todo em inglês. Ele tem milhões, ou quase, eu acho que ele já bateu 1 bilhão já, de acessos, assim, porque ele foi um vídeo que foi muito repercutido. E eu percebo que, pela questão familiar, tem-se também uma questão de limitação sobre relacionamentos, né? Sim. De pessoas que não conseguem se relacionar porque tem uma prisão ali que elas não sabem o que é. Ou então, se leva um relacionamento, termina sempre no 3º mês, no 4º mês, no 4º dia. Sabe? Sempre tem uma coisa ali, uma limitação de que é uma pessoa que está em trânsito, uma pessoa que está viajando. Isso também é um traço de um sistema familiar. Sim, é um traço, até mesmo porque nós entendemos que todos nós
vamos buscar, em algum momento, naquela pessoa, algo que se assemelha com a nossa família. Por quê? Cientificamente falando. Ah, não, Michele. Sim, mas tem uma explicação científica para isso. Quando nós estamos em construção, o nosso cérebro está em construção. Existe uma parte dele onde informações são gravadas para que eu possa ter segurança naquilo. Então, independente se você passou por situações positivas ou negativas no seu sistema familiar, na sua primeira infância, enfim, o seu cérebro ele vai gravar aquilo. Para quê? Para que aquilo te traga uma certa segurança, uma semelhança. Aquilo que me traz semelhança, me traz uma certa segurança. É semelhante. Logo, eu me sinto seguro. Tudo bem, isso está no inconsciente. Porém, o inconsciente se comunica. E aí, de repente, eu estou com uma pessoa que tem traços do sistema da minha família. E olha que isso acontece... Você se expôs, eu vou me expor também, tá bom? Tá. Só se você quiser, tá? Fique à Sim, vontade. Por exemplo, meu pai, ele era detetive. Uhum. E tudo bem, minha mãe na parte de saúde, estou eu aqui, detetive da área da saúde. Antes de você dar o seu exemplo, como é que é ser filha de um detetive, gente? Não dá pra enganar, né? Porque, tipo, não dá pra fugir de casa. Imagina que eu fico imaginando isso. Tipo, meu pai é o quê? É detetive. Mas não dá pra ter um negócio escondido na internet. Como é que faz? Mas quando o meu pai, ele tinha, assim, Eu sou a quarta filha. Ah, meu Deus, gente. Então, como quarta filha... Entendi. Você sofreu menos essas coisas, sim, né? Sim, com certeza. Então, o pai, né? E aqui eu deixo também, né? Para todos que estão ouvindo, que pretendem ser ou que já são. Um pai, por exemplo, de 20 anos não é um pai de 30, que não é um pai de 40. Ok. Entendi. Então, assim, o posicionamento também e o momento em que esses filhos chegam ao sistema familiar, que sempre está em mudança, também tem muitas informações disso. Eu vou aproveitar então e fazer um adendo também que você falou para pais. Eu vou falar então para você filho, você filha, né? Que acha que é o filho preferido ou o filho rejeitado. Não é. É porque você está pegando a sua parte parental, seja ela pai, mãe ou responsável, em um diferente momento. Você nasceu em um momento diferente. Em um momento de maturação emocional e afetiva diferente. Tô errado? Corta pra ela, câmera 3, que ela tava batendo palmas aqui. Uma salva de palmas pra ele! Não é Brasil, isso? Exatamente. Pois é, então já fica aqui esse adendo também pra você filho, você filha, você pessoa, né? Seja filho do coração, do ventre, de qualquer outra configuração familiar que eu não tenha mencionado, que eu não tenha vindo à mente aqui. De entender que você não é uma questão assim. Se bem que também, vou guardar aqui também, porque pode realmente ter uma questão narcisista de paz, de realmente ter uma rejeição ali e tal. Porque você literalmente trata isso também, né? Sim, sempre olhando sistema. Mas também procure analisar se não é porque você nasceu em um momento de maturação diferente da configuração dos seus pais. Agora, por favor, volte ao que você ia falar e mencionando a questão do exemplo que você disse dos atravessamentos familiares. Sim, então, eu como quarta filha, eu tive um pai, hoje eu tenho as memórias, mas eu tive um pai totalmente diferente do... Entendi, das outras três. Exatamente. Meu irmão mais velho teve um pai, depois a minha irmã teve outro. Entendi. E eu vim no intervalo ali de 12 anos, então... Meu Deus, gente! Sim. Realmente é um tempo considerável, né? Sim. Então, e realmente isso que você está falando sobre esse desenvolvimento emocional, ele vai acontecer para quem se permite, é claro, mas para quem não se permite também vai sofrer talvez alguma consequência por não se permitir desenvolver emocionalmente, mas ele, querendo ou não, ele vai ser uma pessoa diferente. Porque nós temos essa escolha do que fazer com as crises da nossa vida. Então, nós podemos nos tornar pessoas melhores ou não. Entendi. Então, eu peguei um pai totalmente diferente. Ok, eu em outro contexto de vida comecei a namorar e ali eu noivei, casei.
E aí, hoje, eu fico olhando para os comportamentos do meu marido, que, querendo ou não, ele é praticamente um detetive na área do banco, porque é de fraude. Eu falei, meu Deus, não tem como correr disso. Meu Deus do céu, olha aí. Então, nós sempre vamos buscar essas características familiares. Então, por isso é tão importante saber da nossa história. Né? A teoria da terapia familiar sistêmica, ela nos leva a buscar até 3 gerações para trás, se for possível. Por quê? Porque dentro dessas histórias de repetições, nós vamos encontrar muitos porquês. Enquanto existe sombra, eu não tenho muito bem o que fazer com isso. Eu vivo, eu sofro e eu não entendo. Agora, quando eu trago luz, quando eu trago conhecimento, quando eu entendo as histórias, eu tenho possibilidade de escolha e de fazer diferente. Quando eu não conheço, eu não tenho possibilidade de escolha. Filhos adotivos, assim, que não só conseguem saber da sua ancestralidade. E aqui eu tô falando da ancestralidade, ela usou o termo gerações, então eu vou adequar a isso. Sim. Só consegue saber da geração, se no máximo até a primeira, assim. Tem alguma especificidade, assim, que você possa falar? Ou até mesmo para quem tá assistindo, ouvindo e tem interesse, assim. Porque eu percebo, né, assim, das pessoas com quem eu tenho convívio, inclusive a minha mãe, sobre como essa questão, ela é sempre uma questão muito sensível, né? E aí é uma eterna busca, Sim. né? É uma busca que ela é eterna e aí é aquela coisa da pessoa realmente, em muitos aspectos, pelo menos do que eu tenho contato, e agora não especificamente relacionado à minha mãe, mas outras pessoas que também são filhos e filhas adotivos e estão nessa configuração, de eles se entenderem sobre um lugar de pertencimento. Isso. Sabe, assim, a questão de identidade. E aí vem, de novo, a questão das crises que você já mencionou e da pergunta que você começa fazendo, que é sobre quem sou eu. Na terapia, tem alguma especificidade que você possa dividir com a gente? Para também, se caso quem se interessar, procurar. Sim, dentro da terapia familiar sistêmica, nós entendemos que, obviamente, existe essa busca, mas nós trabalhamos principalmente o pertencimento daquela pessoa, a adoção daquela pessoa em 100% para aquela família também. Uhum. Porque aquela família o adotou em 100%. Uhum. Logo, aquela família tem uma sede de entregar àquele indivíduo um pertencimento. Mas até onde essa sede também de pertencer o impede de adotar em 100% essa família. E aí, é interessante que quando nós começamos a trabalhar isso, e nós sempre também vamos trabalhar, fazer as pazes, né, com a história. Muitas pessoas não sabem muito bem, só entendem o abandono. Então, nós vamos trabalhar, muitas vezes aquelas pessoas buscam outras para reforçar o abandono. Buscam situações para reforçar um abandono. Então, nós vamos trabalhar muito também essas questões. E é interessante que, dentro da terapia familiar sistêmica, nós temos também as questões dos segredos familiares. Né? Os segredos familiares, eles podem vir em gerações. Nós chamamos de mitos e de ritos, né? Porque depende da quantidade de gerações que ela vai se repetindo. Então, um segredo familiar, ele pode vir reverberando, o inconsciente se comunica, reverberando naquele sistema, inclusive trazendo uma certa ansiedade para alguém. Alguém que se torna assim, extremamente curioso e ele começa a querer buscar, e aquilo traz um nível de sofrimento para ele, uma ansiedade tão grande que ele vai ficar inquieto. E aí a terapia familiar sistêmica, ela vai trabalhar e é impressionante como que os segredos vêm à tona quando começamos a trabalhar essas questões. Gente, é muito sério. É muito sério. É muito sério isso. Eu tenho a minha característica de sempre levar com muita leveza a vida, a alegria, enfim. Mas o que estamos falando aqui é de extrema seriedade, porque existem pessoas que podem passar por essa vida, do início ao fim, em eterno sofrimento,
parada num luto que aconteceu há 3 gerações para trás, ou na geração anterior, ou sofrendo por uma ansiedade que ela não encontra uma busca e, de repente, é um segredo familiar. Então, é muito sério. Eu quero fazer uma outra advertência aqui sobre essas realidades que a gente trouxe aqui de repetição, não só familiares. Tudo que está sendo dito aqui também não dá respaldo nenhum em culpabilizar a vítima, tá? Em nenhuma hipótese, eu, Luan, independente agora de você, Michelle, que eu realmente peço licença, Sim. desse episódio ser usado para poder justificar e colocar a culpa em vítima porque está em um relacionamento tóxico, está em um relacionamento abusivo, ou porque durante a infância testemunhou agressões, sejam elas físicas, verbais ou psicológicas, e hoje se encontram nessa situação. E se você, que está me ouvindo e me assistindo aqui nesse momento, é uma pessoa que está nessa situação, os meus votos, né, para que você consiga, além de sair disso, procurar ajuda, obviamente específica, necessária, e que tenha uma rede de apoio que possa te auxiliar nessa caminhada, que não é fácil, e que você se entenda como uma pessoa que não está sozinha, ainda que às vezes você se sinta assim. Eu acho interessante trazer isso. Eu tenho tido esse cuidado, ou procurado ter esse cuidado nos episódios que eu tenho tratado sobre essa questão da saúde mental, emocional, ou da ausência dela, em fazer essa advertência para que ou cortes ou parte do episódio não seja usado para poder, como uma ferramenta de agressão, entende? E eu acho interessante a gente trazer isso aqui, já que a gente mencionou essas questões, né, relacionadas a esse padrão de repetição e sobre essas identidades da família, igual você trouxe aqui agora, por exemplo, de trazer essa questão dos segredos. Porque em diferentes contatos eu percebo isso também e eu tenho preocupação em com que isso realmente seja algo que seja o mais próximo de ser fácil de entender. Eu vou me limitar a falar isso aqui, assim, dessa forma, porque eu acho que eu fiz entender o recado. E é interessante, Luan, você sabe por quê? Uma das coisas que nós mais vemos os clientes chegando em sofrimento é a parentalização. Então, o que seria a parentalização? Você nasce numa família e, teoricamente falando, aqueles que vieram primeiro ou aqueles que são os responsáveis, os adultos responsáveis, eles entregam amor, proteção, carinho, afeto, as necessidades básicas para aquele ser humano que é o menor. Então, dentro dessa ordem, nós entendemos que essa ordem ela não consegue, não tem como você quebrar essa ordem, porque quem veio primeiro vai continuar crescendo, né, até que haja ali a morte, e quem veio depois, por mais que cresça, nunca vai alcançar ali, no sentido cronológico, a idade de quem veio primeiro. Então, dentro dessa ordem, é muito comum, dentro dos sistemas familiares, algum filho que chega e que, em certo momento, ele começa a perceber ali um conflito, uma situação adoecida entre o casal. E aí, aquele filho sai da posição dele, ou até mesmo algum segredo. Aquele filho sai da posição dele para querer entrar lá nessa ordem dos adultos para tentar resolver algo. Isso traz um nível de ansiedade, de dor, de sofrimento, que quando eles chegam em setting terapêutico e vão olhar para a história e percebem que é porque o tempo inteiro ele está fazendo um papel que não é dele, que quando ele resolve isso, o nível de ansiedade abaixa ao ponto de, acompanhado ali, às vezes, de um psiquiatra, porque existem pessoas que chegam realmente com a base, né, de medicamento e não tem nenhum problema, uma vez que isso seja acompanhado de forma responsável. Por um profissional. Sim. Sim. Isso abaixa, esse nível de ansiedade e de sofrimento abaixa ao ponto do próprio profissional, do psiquiatra, retirar esses medicamentos. Por quê? Porque eu fui para o meu lugar. Meu lugar de filho. Meu lugar de filho é leve. O meu lugar de filho é leve no sentido de quando eu não preciso fazer esforço para resolver situações que não são minhas para resolver. Isso se aplica também, você trouxe o exemplo de filho, mas também o meu lugar de esposa, o meu lugar de marido, o meu lugar de... Sim. A pessoa né, obviamente, como eu já diverti aqui, não serve como diagnóstico, mas adequa de acordo com a configuração que ela está dentro desse sistema. Exatamente. Entendi. Então, quando você sai desse papel e você vai para outros que não são seus, você acaba carregando pesos emocionais desnecessários.
você acaba deixando de viver a sua vida, você não consegue ter um estado de presença em 100% na sua vida, porque o seu inconsciente está lá tentando resolver questões e problemas que nem são para você resolver. Muita coisa. Muita coisa. A gente já vai caminhar pro final. Sim, já, Brasil! Passou muito rápido! Quero mais! Mas antes de finalizar, tem alguma coisa, assim, que é um mito que você gostaria de… Por exemplo, assim, o que você mais escuta, que você vê que é um absurdo no que diz respeito. Pode ser também sobre a questão da terapia sistêmica. Talvez você se… né, atenha a isso. É que você vê, ouve ou percebe que as pessoas replicam isso, acha que é um absurdo e que você gostaria de deixar, tipo, claro, gente, é isso ou não é isso? Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Eu quero deixar claro algo, mas também quero deixar um recado. Fique à vontade. Não, recado você vai dar, com certeza. A terapia familiar sistêmica, ela difere da constelação. Muitas pessoas têm se confundido muito com isso. Eu respeito a visão da constelação, respeito a visão do Bert Helling, respeito a visão que veio antes dele, mas a terapia familiar sistêmica, ela é diferente da constelação. Ela vai para um universo ali mesmo de uma ciência construída em cima de um genograma, construída em cima de teorias, né, de informações e de estudos que nós temos. Então, uma coisa é a constelação. E eu repito, eu respeito, porém… Você só está mostrando realmente a diferença Sim, entre… porque muitas pessoas me procuram e falam, ai, você é constelador. Eu não sou. Inclusive, tem amigos que são. Um beijo. Nada contra, Cris, né? Nada contra. Nada contra, inclusive tem amigos que são. Mas a terapia familiar sistêmica, ela não Constelação não é terapia familiar Não. sistêmica. Terapia familiar sistêmica não é constelação. Exatamente. Entendeu, gente? Sair com os colegas não é terapia. Apesar de ser terapêutico, não é terapia. Nossa, no dia que eu li isso, eu amei. Tipo assim, o fato de ser terapêutico pra você não significa que é terapia. Ou Exato. seja, não substitui a ajuda profissional. Exato. Né? É. Então… E o que eu quero deixar, se me permite, de recado… Não, e aí antes do recado, Sim. que você vai dar o seu recado. Porque geralmente eu faço essa pergunta no início, eu tô deixando agora pra poder fazer no final. Entendi. Porque eu não te perguntei quem que é a sua artista favorita e por que é a Beyoncé. Não perguntei, gente. Como é que pode? Pensa. Menor condição de eu não ter perguntado isso ainda. Minha artista favorita não é a Beyoncé. Ai, essa garra. Olha aqui a jarra voando, ó. A terapia aqui. Eu tenho um artista favorito. Fica à E vontade pra poder falar, eu falo brincando. Mas a Beyoncé, vamos combinar, né? Vamos combinar. Eu tenho um artista favorito. E esse artista, ele me encheu de uma alegria que eu não consigo nem explicar. E esse artista, ele é muito criativo, ele enche o nosso dia de cores. E esse artista, ele transformou a minha vida e me trouxe também a possibilidade de hoje estar aqui na terapia familiar sistêmica. Mas esse artista, do mesmo jeito que ele me assiste desde a barriga da minha mãe, ele também assiste a cada um de vocês e ele vai te ajudar a encher o copo. Deus é o meu artista preferido. que Eu tudo, acho que ele lindo. Olha, quando eu tô ali com o pé na areia, de frente pro mar, com o sol lindo, mudando ali de cores por causa do pôr do sol, pra Uau. mim, não tem artista mais lindo e que melhor e lindo. mais amável. E aí sim, aí eu concordo. Assim, aí, Beyoncé, desculpa. Nesse desculpa, caso eu não Beyoncé. vou. Né, Se reduz exatamente. aí. Grande, gigante, rainha, queen. Mas nesse caso, realmente, eu vou ter que concordar com você. E aí, agora sim, eu quero que, né, ali a câmera 3 vai cortar pra você. Se você tem um recado para poder deixar para as pessoas, Sim. o que você quiser falar, esse espaço é seu. E, inclusive, deixe também suas redes sociais. E as redes sociais dela, apesar dela falar agora, também vai estar no link de descrição desse episódio. Tanto no YouTube, quanto aqui nessa plataforma de tocador de streaming. De tocador de podcast. Já falaram para eu não usar esse termo aqui. Entendi. E aí, é só acessar, porque o link vai estar aqui, bonitinho. É isso. Então, câmera 3, corta para ela e… diga o seu recado. Então, para você, não existe por acaso.
Não é por acaso que você está ouvindo este podcast, não é por acaso que você está tendo esse acesso a essas informações. E por não existir por acaso, eu quero dizer que você também não é um acaso. Você tem um propósito nessa terra, né? Muitas vezes nós falamos em propósitos e imaginamos coisas assim gigantes, mas eu quero falar para você que o seu propósito é execuível, pode estar ligado a pessoas, porque eu acredito realmente que o propósito ele está ligado a pessoas e ele está dentro de você na sua essência. Então, se você está bem, que ótimo, procure uma ajuda profissional para que você possa ficar melhor ainda. Se hoje você se considera alguém que não se encontra num estado que você deseja, né, ou desejaria estar de forma mental e emocional, procure ajuda. Nós fomos feitos para estar conectados. Então, existe um profissional que possa te ajudar. Procure ajuda, enche o seu copo e viva pleno, porque é possível. Ai, que lindo. Câmera 1. Antes de encerrar, eu espero que esse episódio, tudo que foi dito nele, te alcance da mesma maneira ou até mais, não menos do que me alcançou. E que você que se identificou com isso aqui, mas já fiz a advertência, né, sobre não usar isso como diagnóstico, como laudo, como análise, procure ajuda profissional. Eu já dei aqui em outros episódios também as outras possibilidades, caso você não consiga fazer isso de maneira particular. Tem como fazer também pela via pública. E que o Menor Condição ele continue a ser uma ferramenta que leve informação. E que você, assim como eu digo em todo episódio, eu não vou cansar de ser repetitivo, consiga sempre alimentar, trazer na sua memória aquilo que te alimenta a esperança de um futuro bom. De acreditar que é possível, de acreditar que as coisas vão mudar, de que elas vão se transformar. Eu não sei em que momento que esse episódio chegou até você. Se você que está assistindo e ouvindo até aqui, como ela disse, não é por um acaso, não é por uma aleatoriedade, que você enxerga e entenda isso. E esse lugar de transitoriedade que a gente tá, que a gente vive, que a gente é. Que um dos nossos eus é esse, a transitoriedade. Eu acho que enquanto a gente está vivo, a gente nunca é algo, a gente sempre está. Tanto que eu falei aqui sobre o tanto que eu já me transformei aqui, me vulnerabilizei mais uma vez. Então eu torço para que você realmente consiga alimentar a sua memória, as suas lembranças com aquilo que te dá a esperança de um futuro bom. Acredita que é possível. E se você sente algo, se você se identificou com algo que é dito aqui, que foi dito aqui, procure ajuda profissional, tá? Segue a gente no Instagram, no Menor Condição Podcast. Pode mandar e-mail pra gente também, que é o podcastmenorcondição@gmail.com. Vai estar aparecendo aqui em algum lugar dessa tela. Os links também estão na descrição desse episódio. Tanto no YouTube, quanto no Spotify ou no seu tocador de podcast. Você não falou sua rede social. michelecarvalho.therapy. michelecarvalho.therapy. O link também vai estar aqui embaixo. Corta pra mim, câmera 1. Esse foi e é mais um Menor Condição que, como vocês já sabem, não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Corta pra ela, câmera 3. Por favor, gente. Menor condição. Menor condição. Então é isso, gente. Eu tô em qual câmera agora? Na 1. É isso. Um beijo pra você. E eu te vejo na semana que vem. Pode chamar a vinheta, JP. Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.